Obviamente, são sinais, como digo, que são réplicas de outros testemunhos anteriores, notamment aqui na área de Castelo Novo, na área da Serra da Gardunha, de facto são os testemunhos que perduraram, produzidos pelo Sr. Américo ao longo, enfim, mais de uma década, suponho, não é? Não posso precisar bem, porque isto começa dentro de meados da década de 70 e prolonga-se até os anos 80, mas, como digo, algo deve ter ficado na própria memória local. Portanto, isto é uma questão também que tem que ser observada do ponto de vista sociológico, a maneira como as crenças, como os comportamentos se propagam e são aceitos ou não na comunidade onde este personagem estava inserido. Portanto, isto é muito importante do ponto de vista da psicologia social, do ponto de vista, enfim, dos comportamentos das comunidades que aceitam ou não, ou têm reservas ou não, em função daquilo que vai ser apresentado por uma personagem que é, de uma maneira geral, respeitada, porque o Sr. Américo era respeitado, ou seja, era uma personalidade que era aceite neste âmbito, e em relação a estas descrições, a estas vivências, digamos, era de certo modo uma autoridade. Ou seja, ele dentro daquela comunidade, dentro daquele conjunto de povoações no sopé da Gardunha, ele conseguiu construir uma certa autoridade, e aquilo que ele dizia era relativamente aceito, bem aceito, nos outros circunvizinhos. Portanto, isto também coloca problemas que, aliás, foram estudados pelos nossos colegas, pelo Dr. Fernando Ribeiro e o Dr. Paulo Seixas, em vários contactos que tiveram com ele, e são muito interessantes exatamente do ponto de vista antropológico, sociológico, do ponto em que assinalam exatamente estas possibilidades, estas direções. O que é válido em termos de autoridade, como é que a pessoa impõe as suas crenças, as propaga e elas são aceitas e são replicadas, ou seja, são reproduzidas localmente e conseguem que essas descrições e essa memória seja repercutida e aceita ao longo do tempo. Isso é o que penso eu, é o que se deverá verificar ainda hoje, ou seja, há de facto ali uma espécie de memória residual do legado do Sr. Américo, que foram ouvidas, foram replicadas até a exaustão por grupos que aceitaram a sua vivência e, digamos, que as assumiram, as integraram nas suas próprias vivências, sendo eles próprios interessados nessas questões, nessas matérias, acabam também por incorporar, uma espécie quase de incorporação espírita, embora naturalmente não neste sentido, mas é quase como uma espécie de aceitação e incorporação dos relatos e das vivências de um processo que naturalmente o Sr. Américo foi vivendo e complexificando ao longo do tempo.